Oi! Olá, meu povo! Oi, gente! Oi, Instagram! Como vão vocês? Nessa Quarta-feira, chuvosa, não, ainda não choveu. Calorenta, hein, gente? Tá quente calor. hoje aqui em São Paulo. A gente podia ligar o ar, né, Nabi? Vamos ligar aquele de lá? Vou ligar, peraí. Cadê esse Já pessoal? Vai conversando, né, cara? Tô conversando, Cá. O pessoal tá começando a entrar aqui no Instagram. O que você tá caçando? A publicação pra eu compartilhar. Dá um refresh. Tô dando vários. Ah, é? Então eu não sei. Gente, enquanto a gente vai mostrando a pose e falando sobre ela, Agora apareceu. oba, vocês podem ir fazendo perguntas, a gente vai tentar ler todas, e se por um acaso a gente não conseguir ver enquanto a gente está fazendo as demonstrações aqui, a gente responde depois, tá bom? Vocês. As pessoas não vão ficar aqui sem resposta, tá bom? Não é isso, Cá? Sim, gente, eu só tô compartilhando aqui a live. live, eu já volto. Já volto, Ela volta. Vou falar também que hoje no final do vídeo a gente vai fazer uma surpresinha aí pra vocês. A gente vai fazer um negócio bem legal que a gente nunca fez, né, Cá? E assistam até o final que aí vocês vão saber. Sim. Se vocês acharem que essa publicação pode ser interessante pra alguém, compartilhem aqui no Facebook, no Instagram, acho que não dá, né? Não sei, convidem as pessoas pra entrar. Se vocês souberem, depois também fala pra gente. Bom, vamos começar. Pose do bracinho. Epa. Então, ó, aqui a Cisbelina. nossa boneca, Cisbelina. Ai, Camila, ainda não tô feliz, mas tudo bem. Cisbele. Cisbele eu prefiro. Sim. Ela tá aqui numa pose de barriga pra cima, né? E a gente vai fazer com ela a pose do bracinho. O que é legal de vocês sempre pensarem quando vão posicionar o bebê na pose do bracinho? A cabeça ela é grande, a cabeça é pesada, a gente fala isso sempre. Então, o que vocês precisam tomar cuidado? Quando a gente apoia a cabeça em cima das mãos do bebê, a gente pode prender a circulação. As veias do bebê são bem fininhas. E aí você prende a circulação. E aí o que acontece? Fica tudo roxinho, né, Gabi? Ela começa ficando branquinho e depois vai ficando roxo, né? E aí fica aqueles dedos roxos que, assim, na saúde do bebê não tem tanta implicação, mas não é legal o bebê ficar assim por muito tempo. Porque depois, na hora que você retoma a circulação, pode doer. Como quando a gente fica sentado em cima do pé, né? Então, assim, primeiro você interrompe a circulação. E aí, na hora que a circulação volta, isso pode causar um desconforto no bebê, não é muito agradável. Então a gente precisa tomar cuidado com o peso da cabeça, não pode deixar o bebê na mesma posição por muito tempo, gente. Isso não vale só pra pose do bracinho, isso vale pra todos os posicionamentos. Quando a gente for pensar em pose do bracinho, a gente sempre tem que pensar, né, que a luz vem na cabeça pra ficar bonita, aquela iluminação. Então aqui no nosso caso, a luz tá vindo de lá, a gente vai posicionar a cabeça pra lá. Então vamos mostrar? Vamos. Só pra depois a gente ir falando dos detalhes, mas aí o bebê já tá na posição. A gente sempre trabalha em duas, gente, porque é muito mais fácil de posicionar o bebê. Os pezinhos a gente coloca pra trás como se fosse um sapinho assim mesmo, ó. Não pose do sapinho, sapinho o bicho mesmo. Vocês estão conseguindo ver o pezinho? Aí tá muito virado, bebê. Vira um pouco pra mim. Assim. E o que é bom? A gente usa gamela, todo mundo sabe, né?
levanta a frente da gamela, porque de você levantar a frente da gamela, você fica com mais facilidade para posicionar o bebê no bracinho. E existe um posicionador que é bem legal também pra gente fazer essa pose com... Parece um salto. Assim, na verdade ele ajuda as pessoas que não têm tanta habilidade, né, a fazer. Dá pra fazer sem? Dá. Mas se você tá brigando, assim, achando difícil demais fazer essa pose, esse posicionador... Ele ajuda bastante. É uma coisa que vai dar uma ajuda. A gente vai fazer a pose aqui no puff só na gamela e depois a gente faz com esse posicionador pra vocês verem como que funciona, tá? Então, ó, a gente levanta a gamela, a frente da gamela lá por baixo, né? Ela tá embaixo aqui das mantas. Levanta. A mão, isso, gente, é um afinamento da pose, né? Mas a mão que tá contrária à luz fica mais em cima. Por quê? Porque, ó, dá pra você ver o desenho da mão... Opa! Dá pra ver o desenho da mão do bebê. Se fosse assim, ó, parece que a mão sai do queixo. E não faz um desenho. Oi, Tainá, tudo bem? Tainá tá aqui. Olha, a Cib. Dona da Cib não, né? Não, mas a Tainá que vende a Cib. Então, gente, ó, a cabeça sempre em direção à luz, tá? O queixinho fica em cima do punho da mão que tá em cima. Da mão oposta. Isso, da mão oposta à luz. Então, essa mão aqui, ó. Lembrar, gente, que se a gente quer mexer na mão do bebê, alguém aqui vai dar apoio pra cabeça. Então, não gostei exatamente como tá aqui, quero fazer um pouco diferente. Então, eu quero colocar uma mãozinha em cima da outra. Pra eu mexer aqui, alguém dá apoio pra cabeça do bebê e volta aqui. E sempre a testa virada em direção à luz. O pezinho pode ficar assim, tá? Não tem problema. Vocês conseguem ver que ele tá aqui dobradinho? Ele pode ficar assim, não tem problema. Os bebês normalmente eles ficam confortáveis quando eles estão nessa posição. Quando a gente usa esse posicionador, claro que a gente teria que estar sem a gamela, né? Então vamos lá colocar. Eu vou só afundar a gamela. Pra simular que tá sem. Pra simular que tá sem, ó. E a gente encaixa esse posicionador aqui, ó. Segura a cabeça do baby. Peraí. Segurando. Aqui. E ó, gente, aquelas duas almofadazinhas do posicionador já seguram bem os bracinhos assim pra cima e a cabecinha fica bem aconchegada, né? Então esse posicionador ele facilita bastante quando você vai colocar o bebê na pose do bracinho. Algumas pessoas perguntam pra gente também se, quando eu faço esse tipo de pose, se eu preciso fazer fusão e tudo. Então vamos pensar na anatomia aqui do bebê e na região cervical do bebê, que é aqui, essa região do pescoço. Não é necessário fazer fusão nesse caso aqui, porque o peso da cabeça tá apoiado nas mãos do bebê e... Opa, desculpa, tem uma interferência aqui. Desculpa. Não sei se deu pra ver, né? Mas tudo bem, essas coisas acontecem no ao vivo. Então, assim, o pescoço, ele tá alinhado nessa posição e o peso da cabeça tá em cima das mãos do bebê. Agora que o tórax tá todo apoiado, né? O tórax tá todo apoiado, gente. então... tudo bem. Mas eu acho que não falha, não. Tá falhando o Instagram, gente? Avisa aí pra gente. Tá entrando uma ligação. Dificuldade extrema em posicionar o bebê no puff, mesmo com a gamela. A gente pode fazer uma live só sobre a gamela e a facilidade de posicionar. Porque a gente consegue ver que as pessoas às vezes posicionam com a gamela, mas não no lugar certo da gamela. Né? Então, mas isso rende um vídeo inteiro. Ai, na verdade, meninas, não é que tá travando o Instagram, que tem alguém ligando no meu celular.
E não pode botar em modo avião, senão não tem internet, né? Ai, meu Vamos Deus, lá, né? vamos lá. Ao vivo é assim mesmo, gente. Vai dar sempre um probleminha. Qual é a dica para não cometer erro? Aqui, assim, se o bebê tiver mais adormecido, né? Tem algumas poses que a gente consegue fazer com o bebê bem acordadão. Mas se o bebê tiver mais... como é uma pose tecnicamente um pouco mais difícil, se o bebê estiver dormindo mesmo, é mais tranquilo, assim, é bem mais fácil, né? Porque aí ele não vai ficar puxando o braço, é muito comum isso acontecer. O bebê tá lá, aí na hora que você tenta soltar ele, ele começa a puxar, a afundar, né? Então, se o bebê estiver bem adormecido, essa pose fica muito, muito mais fácil. Que mais? A gente tem uma sequência de poses, né, Ká? E normalmente a gente deixa essa pose pro fim da sequência, porque se o bebê aceitar bem, é a hora que a gente vai pro prop. Né? E aí a gente leva o bebê do jeito que ele tá. Então ele tá na pose do bracinho, a gente pega o bebê como se fosse uma pá, assim, ó, bota a mão aqui já segurando, ó, a mãozinha no lugar e pega ele por aqui, ó. Já pega ele na pose. Pegou na pose pra já levar pro prop. Melhor fazer aqui ou afasta? Eu não sei, por causa da altura. Acho que é melhor. E aí? Vamos colocar um prop aqui. Vou colocar um prop aqui em cima? Sim, vamos tirar essas mãos. Se tiver difícil de ver, escutar alguma coisa aí, vocês podem ir falando, tá, gente? As pernas do bebê, Catiane, como a gente mostrou, é melhor fazer pra trás, assim, ó. Dobradinha assim, tá? Vocês conseguem ver aí? Então, fazer a perninha assim, ó. O Facebook acho que não tá conseguindo ver. Colocar a perninha assim, como se fosse um sapinho com as duas perninhas pra trás. Assim eles se sentem mais confortáveis, tá? Gostaria de dizer aqui que essas mantas a gente vai lavar como se tivesse usado num bebê de verdade, tá bom, gente? Então, só pra depois não perguntarem, tudo que a gente usa, independente se é com bebê ou não, a gente lava, né, para o próximo, pra segurança do próximo bebê. Vamos tirar tudo aqui, põe um... Ai, caiu a headband dela. Mas aí fica bem... Tira. Pega aqui, ó. O posicionador. Isso, Catiane, com os joelhos flexionados pra trás. Isso mesmo. E aí, quando a gente passa pro prop, por exemplo, tá? Normalmente a gente não faz em cima do puff, gente. É só pra vocês conseguirem enxergar aí. Nosso estúdio não é muito grande. Então, ó, eu peguei o bebê, vocês viram que o bebê tá na posição aqui, ó. E aí agora eu vou colocar o bebê dentro do prop, já na posição. Gabi, me ajuda. A perna fica exatamente do mesmo jeito que tava no puff. Apertou. E eu acho que tem que afundar um pouquinho. E aqui, gente, ó, eu coloquei um cobertorzinho, tá? Pra ficar de microfibra, pra ficar fofo, e o layer pra ficar bonitinho. Muito importante, o bebê não encosta no prop, tá? Então, por isso que a gente sempre tem os layers limpos, porque o bebê nunca vai encostar no prop, ele encosta no layer, tá? Então, transição pro baldinho. Sim, Lari, o bebê ele fica de joelho no baldinho sim. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Acho que dá. Vocês conseguem ver? Ó, Dá. ele tá de joelho, tá vendo? No baldinho. Se for um bebê muito pequeno, aí a gente coloca um posicionador desse tipo aqui, ó. Um pouquinho maior, normalmente, né? Se o bebê for muito pequenininho. Coloca aqui embaixo, meio que pro bebê sentar em cima. No bumbum do bebê. E ele equilibrar, ficar um pouquinho mais pra fora, pra ele não ficar afundado no baldinho. Tá bom?
O que a gente precisa tomar cuidado com as bordas? Quando o baldinho ele tem as bordas finas, às vezes é um pouquinho mais difícil de posicionar. Então por isso que a gente precisa sim colocar um cobertorzinho, alguma coisa para forrar a borda do baldinho, para ele conseguir ficar bem confortável. Não precisa ser uma coisa muito grande. Não, porque até fica feio, né? Mas é para proteger o bebê mesmo. Ou então, gente, esses props com a borda mais fina, eles são lindos, maravilhosos, mas às vezes podem exigir um pouquinho mais de habilidade, né, do fotógrafo. Então, se você tá começando e ainda não tem uma habilidade muito grande exemplo como esse, que tem uma borda mais grossa que vai ajudar e vai facilitar. Liz, esses posicionadores são todos da Lily Ocps, tá? Olha quem entrou ali, a mãe dos nossos gêmeos. Ah, vai! Indy. Gente, o Martin tinha 1,8 kg quando a gente fotografou ele, né? Ai, era um mini neném. Mini bebê. A Rani perguntou aqui se na parte da frente tem posicionador. Não, na parte da frente tem uma manta. Um pedacinho de uma manta, né, gente? Que a gente cortou de microfibra pra ficar bem fofinho, tá? E só pra isso. Cobrir a borda. E não tem, porque o corpo do bebê tá apoiado no balde. Aqui, ó. Ele tá apoiadinho no balde, tá? Isso. E assistente, gente, ó, isso é uma coisa muito séria. Essa pose, ela é uma pose que favorece que o bebê, assim, não é que favorece, mas se o bebê tiver um reflexo nessa pose, o que ele vai acontecer com ele? Ele vai fazer essa força aqui. E a gente já viu acontecer do bebê quase que tipo, querer dar um mergulho para fora do próprio. Por isso que é essencial ter alguém do lado do bebê nesse momento. Então, assim, pode ser o assistente? Pode, é o ideal. Mas eu não posso ter assistente agora, nesse momento, então como que eu vou fazer para ter alguém do lado? Põe o pai sentadinho do lado e explica para ele, olha, deixa a mão em cima, aí eu vou dar 2 cliques e você volta a mão na cabeça do neném. Se o bebê se mexer, a foto não importa, o que importa é o bebê. Pode colocar a mão. Isso tudo são orientações que a gente faz para os assistentes também, né? Então, assim, eu trabalho como assistente da Camila, a Camila trabalha como minha assistente. Mas se a gente estivesse treinando uma outra pessoa, e é o que a gente fala para os alunos também, você é responsável pelo bebê. Nada tem que tirar a sua atenção do bebê naquele momento. E ele é mais importante que qualquer foto. Então, assim, eu não consegui fazer o clique ainda, o flash não disparou, sei lá o quê. Não importa. O que importa é a gente segurar o bebê, caso ele tenha algum reflexo nessa pose, né, Cá? Uhum. A Lari tá falando, ó, que ela já viu isso, a assistente conteve esse reflexo várias vezes. No puff chega a parecer que ele vai se engatinhando da força que eles têm nas pernas. E é isso mesmo, gente. Eu falo que os bebês hoje em dia, eles já nascem quase engatinhando, né? Não, é impressionante. Impressionante. Antes, assim, há um tempo atrás... Wilson, que saudade! É mesmo, tava sumido. Tava. Assim, há um tempo atrás, algumas décadas atrás, as crianças, elas não tinham tanta força no pescoço como elas têm hoje. Elas não tinham... Elas tinham reflexos, mas os reflexos, eles eram muito contidos, assim. E hoje, parece que o bebê, uma hora, vai sentar e começar a conversar com você. Tá bom. Depois eu que sou exagerada, viu, pode ser um pouco de exagero, mas é impressionante. Tem os bebês que levantam o pescoço, assim. A gente acha... Será que a mãe mentiu na idade? Não é possível, o bebê tem 3 meses, né? Mas... tem que ter uma mão a 15 centímetros do bebê o tempo todo, né? Assim, tá a ponto de você colocar a mão no bebê na hora que meu irmão tá assistindo a gente. Olha, meu irmão. Que honra. Oi, Vi. Que mais dessa pose, cara? O que a gente precisa tomar cuidado quando a gente posiciona
dentro do prop. Dependendo do prop, gente, o bebê, o prop, ele não tem uma estrutura que vá segurar o bebê com toda a segurança. Às vezes o prop pode tombar com o peso do bebê, porque ele tá inteiro apoiado nessa parte aqui. Então essa parte fica vazia. Então, mais uma vez, sempre precisa ter um assistente do lado segurando o prop. Se precisar, pode até colocar peso, né? Eu já vi gente colocando. Eu acho que é uma saída muito boa pra esse tipo de... O ideal é que vocês comprem props que sejam apropriados né? para o ensaio de recém-nascido, que eles não tenham uma base muito pequena que possa causar esse desequilíbrio quando a gente coloca o bebê posicionado, tá? Larissa, a gente não usa, de um modo geral, assim, a gente não usa peso, porque, assim, a gente sempre trabalha em dupla. E assim, a gente nunca viu necessidade de colocar, mas se eu trabalhasse sozinha, sem dúvida, eu colocaria peso, sim. Os props que são maiores, esses sim. baldinhos que tem esse risco, né? Esse baldinho, propriamente dito, não, ele é bem firme. Ó, vocês podem ver, a Cibi é pesada, o baldinho tá no meu colo e ele tá bem equilibrado, tá? Então ele é super firme, ele tem uma base muito boa. Esses que são maiores têm a base melhor ainda, né? Então se você tá começando, compre props que você olhe que seja mais fácil de posicionar. E não é só isso, né, gente? Às vezes, a gente cometeu muitos erros quando a gente começou na fotografia de recém-nascido, como acho que a grande maioria das pessoas comete também, que é o seguinte, achar que a gente está economizando, comprando coisas que não são apropriadas para o recém-nascido. Tipo, você vai na Etna. Na Etna, na Tokstok, sei lá, na Leroy. Na feira de artesanato, você acha que qualquer coisa que você comprar vai servir, né? E assim, por mais que a gente entendesse da saúde do bebê e que talvez a gente não tivesse colocando o bebê num risco, assim, muito grande, depois de um tempo que a gente amadurece dentro da fotografia, a gente percebe que as coisas que foram feitas para os determinados fins, elas são melhores. Não tem jeito, né? Então, assim, os nossos props são todos da Love Prop. E, assim, hoje, dentro do mercado, menu, né? Não, do menu da Love Prop mesmo, existem props... desde props mais caros, como props como esses baldinhos que custam, se eu não me engano, R$120. Essas caixinhas também que são da linha Basic. E são assim, perfeitas para o recém-nascido. Pensem que é muito melhor a gente ter 4 props bons, que a gente pode usar com vários bebês básicos, do que ter 20 que não são próprios para o bebê. Né? Então, se a gente soubesse disso, a gente teria economizado muito dinheiro em vez de gastar muito dinheiro, né? A gente acha que tá economizando, mas não tá. Porque você... achei uma coisa na Etna que, foi muito barato. Mas... Helena, nossa aluna da Espanha... Não, do México, né? Do México. Então, mas aí o prop, ele não é adequado, o prop, ele não tem uma base boa, o bebê fica muito grande... Não, o prop é muito grande para o bebê ou muito pequeno para o bebê. Então, procurem fornecedores que façam os próprios apropriados para você usar na fotografia de recém-nascido, porque às vezes, é o que a Gabi falou, vale mais a pena você investir numa coisa apropriada do que você comprar uma coisa muito barata que não vai te servir, que vai ser mais difícil de você desenvolver seu trabalho. E a gente tem que lembrar que no final das contas, gente, a responsabilidade de quem é? É nossa. É nossa. Né? Então, se a gente comprar uma coisa e usar para outro fim, você não tem com quem reclamar, porque você que tá usando para uma coisa que não serve, né? E quando a gente pensa que a gente tá fotografando recém-nascido, é aquela coisa que a gente sempre fala e eu não me canso de repetir. A gente tá fotografando, cuidando de um ser que acabou de nascer, que não tem maturidade e que é 100% da vida daquela família. Então a gente precisa ter toda a responsabilidade.
ela tá com... A gente tá fotografando da narina aqui, ó. É. Coitadinha, ela tá bem assim, ó. Tadinha. Ajeita, Cisbele. Cisbele. Gente, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar que a gente vai respondendo. Isso. Enquanto isso, a gente quer dar uns recadinhos, tá? Sim. Rio de Janeiro. Tem alguém no Rio aí? Ah, é, boa. No Facebook ou no Instagram. Alguém aí é do Rio de Janeiro, da cidade ou que mora perto? Estaremos no Rio dias 1º e 2 de outubro. Isso mesmo, Edmeire, linda. Segurança acima de tudo. É isso aí. É, Rio de Janeiro. Semana que vem, né, Cá? Tá chegandíssimo É verdade, aí, ó. tá muito aí, ó. Quem quiser, ainda temos vagas no nosso curso. Então, 1º e 2 de outubro. Tem uma outra coisa que é muito legal, gente. No dia 17 de outubro, não é isso? É, 17 de outubro. A gente vai estar no Newborn Solution. Na verdade, agora é Solution, né? Solution. É muito chique. É um evento que a gente adora e que a gente tá indo pela 3ª vez. Foram 3 edições, né? Essa vai ser a 3ª edição. A gente foi nas outras 2 e vai agora nessa 3ª edição. A Gi tá assistindo a gente, que linda! E assim, é um evento que a gente tem muito carinho e a gente vai fazer uma oficina que é inédita, né? A gente nunca fez esse formato de metade de um dia. A gente vai fazer assim, gente, vai ser incrível. Vai ter prática com a Cibi. A gente vai mostrar muitas coisas sobre a segurança do bebê. A gente vai falar sobre alguns truques. Não, Camila, não posso jogar tudo aqui. Não, vai ficar contando toda a nossa oficina? A gente vai falar, a gente vai falar sobre alguns truques para agilizar o ensaio, e isso também é uma ferramenta de segurança do bebê, sabe? Não só de segurança do bebê, mas da nossa segurança também. Que quando você faz um ensaio de, sei lá, 6 horas, isso não é bom pro bebê, não é bom pro fotógrafo e não é bom pros pais, né? Então, como otimizar um ensaio pode ser também uma ferramenta da segurança do bebê. Peraí que tem várias perguntas Tá. aqui. A Larissa, a gente vai te conhecer logo, tô feliz. Ela perguntou o seguinte: do saquinho de batata sem fusão de imagens. Isso Olha, daí é um assunto muito comprido, é um assunto gente. comprido que vai render uma live, a gente já tá preparando essa live, tá? Mas o ideal é que seja feita com fusão, sim. A gente vai falar sobre, tem várias coisas, é a pose talvez com coisas mais... Vários poréns, né? Vários poréns. Mas a gente vai fazer uma especial sobre essa pose. A gente tá em breve. escrevendo um texto muito legal também sobre esse tema, porque são várias coisas pra gente considerar, tá? Que mais? Helena, linda. Meninas, eu admiro, eu os admiro, são os melhores professores pra mim. Meu Deus! A gente quer ir pro México visitar você. Se o bebê é muito pequeno e se o baldinho tiver abertura mais larga, vocês recomendam incluir tecidos e pesos para parecer que ele está deitado de bruços na borda do sentadinho? Entendi. Não. A gente faz isso. A gente, por exemplo, se o bebê é muito pequeno, a gente levanta ele aqui dentro. Então a gente coloca um fundinho maior só para ele ficar mais alto. E se o bebê é muito grande, a gente coloca um pouco menos de tecido mesmo. Desde que ele não encoste no baldinho, tá ok. O que a gente não faz é deixar ele assim, ó, sabe? Parecendo que ele tá deitado. Isso a gente não faz. Então ele fica mais na posição sentadinho mesmo. Porque a gente gosta de deixar... Ai, Gabi. Desculpa aí, gente. A gente gosta de deixar o tronco do bebê apoiado na base do próprio, porque isso dá muito mais segurança, Dá mais estabilidade. Dá mais estabilidade pro bebê e ele fica mais confortável, tá? Tô achando o pessoal do Facebook muito quietinho. Eu só tô vendo uns ois. Catiane, meninas, quais 4 props indicam pra quem vai começar? Oh, maravilha. Esse é ótimo, hein, Cá? Olha, esse também é um tema de uma live que a gente vai fazer. A gente vai fazer muito em breve algumas dicas de kits, assim, pra quem é iniciante. Porque também foi uma coisa
que a gente viu muito problema no nosso início, né? A gente sofreu muito. A gente comprava uma coisa, ó, veja se vocês se reconhecem nessa seguinte situação. Comprei uma coisa online marrom, ó, esse daqui é marrom. Aí eu tenho uma manta marrom lá no meu estúdio. Aí comprei essa headband na feira. Quando eu chego em casa, eu boto essa headband junto com a minha manta marrom. Essa headband é um marrom mais amarelado, a minha manta é um marrom mais avermelhado e um não combina com o outro e você fala assim, joguei meu dinheiro fora. Alguém conhece nessa situação, gente? Então, é isso mesmo, não é? Então, o que a gente vai fazer? Kits de fornecedores, parceiros e assim, dentro de um X de valor, né? Ah, vamos gastar, sei lá, R$500 ou R$1.000, não importa. E também nem tô dizendo que 1.000 é muito ou 1.000 é pouco, 500 é muito, 500 é pouco. A gente só quer pensar, se eu estivesse começando hoje, o que eu compraria nesse fornecedor ou o que eu compraria naquele fornecedor. Mas uma dica, alguns props pra você ter logo pra começar. Essa caixinha base é super prática porque ela tem dois lados, né? Então você pode usar ele inteiro pintado ou assim, que fica bem bonitinho. E tem várias cores, então, e ela não é tão cara. Não, ela é barata, na verdade. Comprar coisas em tom de madeira. Primeiro prop da vida é esse aqui. Gamela. Gamela posicionadora. Então, numa lista de 4, essa seria a número 1. Uma caixinha e talvez uma caminha e um baldinho. Um baldinho, eu acho. Né? Ou a tina, né? A tina também é legal. Então, comprar coisas de cores neutras, porque branco, marrom, bege, porque você pode usar tanto para menino quanto para menina, né? Azul é legal comprar também, porque azul você pode usar menino e menina, fica bem legal, tá? Ah, e a gente também tinha essa dificuldade, viu? Fotos na Lu, dificuldade de ângulos na caminha. A gente foi treinando. O que a gente fez? A gente pegou a Cib e foi treinando. E vendo o que ficava bonito, o que ficava mais harmonioso. Então é treino, gente. Foto na caminha é treino. Dá pra variar um pouco as poses. A caminha, eu acho que ela é um prop bem versátil. Porque além da gente conseguir usar com os recém-nascidos, a gente consegue usar para acompanhamento. E é um prop que você consegue fazer praticamente todas as poses do puff. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que não dá pra fazer todos. Dá pra colocar o bebê enrolado no wrap, então se ele for difícil, dá pra usar. Baldinho também é muito bom pra isso, né? Porque dá pra fazer a pose do passarinho, a pose do bebê deitado. Essa menina tá pesada. Né? É um prop bem versátil. E a gamela, né? Não preciso nem falar. A gamela, gente, além dela facilitar muito o posicionamento, ela é uma ferramenta na segurança do bebê, assim. Não que você fazer o ensaio sem gamela possa ser um risco, não é isso. Se você fizer com posicionadores, deixando a cabeça e o tronco do bebê elevados o tempo todo, você não vai levar risco, né? Mas risco a gente pensando em engasgo, tá, gente? Risco de vômito, né? De engasgar. Só que a gamela, você não precisa fazer esforço nenhum para que o bebê mantenha essa posição no puff o tempo todo. Então, ajuda muito. Vamos logo pra Salvador, sim, Lari. A gamela é vida, sim, Arilson. Oi, Jana, tudo bem? Vamos falar qual é a surpresa? Vamos. Olha, gente, pessoas fora de São Paulo, não fiquem bravas com a gente. Não fiquem bravas ainda. Calma. Pera, aguenta um minuto. Respiração de cachorrinho. Inspira amor, expira rancor. É o seguinte, pela primeira vez, a gente vai fazer um desapegão aqui no nosso estúdio. Desapego, assim, daqueles que vai desapegar tudo. Eu só não vou desapegar da Gabi. Não. Nem da Cisbele. Só que, o que a gente vai fazer? Que dia que vai ser, Cá? Dia
Esqueci! Peraí, 5 do 10. 5 do 10, 5 de outubro. 5 do 10, É. na semana que vem, quinta-feira, das 5 às 20 horas, aqui no nosso estúdio. Quem quiser participar, manda um oi aí pra gente, manda uma mensagem na página, no Instagram, onde for. Isso, ou no nosso pessoal também, não tem problema. A gente vai precisar de uma lista com esses nomes das pessoas que vão poder participar. E assim, é um desapego de verdade. Tanto a gente vai vender as coisas que a gente não tá usando mais, mas que estão novas ainda, por um valor mais legal. Como terminou o dia do desapego, a gente não vendeu tudo, a gente vai montar kits e vai vender online. Aí pra gente não precisar ficar indo no correio sempre, a gente vai fazer não sei se uma live ou se a gente vai fazer um álbum na nossa página. Então assim, é um desapego que vai começar para as pessoas aqui de São Paulo, mas que vai terminar para as pessoas de fora também. O Arilson, ele já veio num desapego nosso. Ele veio aqui, ele levou quase tudo. Mas assim, quando eu disse que a gente nunca fez um desapego, é que a gente nunca fez um desapego aberto. A gente só vende pra aluno, uma outra coisa que a gente não tá usando mais. Mas assim, abrir pra todo mundo a gente não fez ainda. E dessa vez a gente vai fazer. Isso, e aí o que não vender no desapego, viu, Sabrina? A gente vai vender online, tá bom? Certo. Então é isso, gente. O que foi? Ele fez o Arilson, eu me fiz. Aí, tá vendo? Coisas boas, vai, fala a verdade. Sim. São coisas que deram muita sorte pra gente, que vai Também dar tem sorte pra vocês. A gente gosta de mandar as energias junto com as coisas, né, cara? Sim. E renovando sempre. Agora, a Larissa falou uma coisa aqui, ó. Traz pra Salvador, faz galinha gorda. O que significa Será isso? Será que é corretor ou galinha gorda? Meu Deus do céu! Catiane, a gente tá indo pro Rio. Por que você não vai fazer nosso curso lá no Rio? Aproveita. Ah, que lindos, Love Prop! Ó. Gamela. Manta. Acho que a gente falou tudo, Camila? Eu acho que esquecemos de alguma coisa. Nós vamos pra Salvador em janeiro, gente. Quem é do Nordeste, Salvador em janeiro, no estúdio da Larissa. Estúdio. Nossa, Camila, você tá poliglota. Estúdio. Seguinte, gente, algumas cidades que são... Meu primo de Canané. Algumas cidades que são mais difíceis da gente conseguir fechar a turma, a gente tem feito como a gente vai fazer com Salvador. A gente está juntando pessoas interessadas no curso e aí a gente marca uma data que seja legal para todo mundo e a gente faz uma turma VIP. É uma turma que nem abre para todo mundo. A gente junta, sei lá, meia dúzia de pessoas, 10 pessoas e vai, tá bom? Então, se você é de uma cidade e acha que faz tempo, sei lá, que a gente não vai na sua cidade ou próximo e acha que consegue fechar uma turma, a gente vai. Tá bom? É só avisar a gente. A outra coisa, a gente vai ter uma turma também em Porto Alegre, que a gente tá abrindo nesse esquema, que vai ser em dezembro. Início de dezembro. Ainda tem acho que 2 vagas, né? Tem 2 vagas. Então, se alguém quiser, a gente já vai. A turma já está confirmada. Então, se vocês quiserem, mandem uma mensagem pra gente. 4 e 5 de dezembro, né? Eveline, ainda não marcamos a data em Salvador, tá? Mas a gente tem um grupo no WhatsApp de algumas pessoas que estão interessadas. Se você quiser participar, manda pra gente pelo direct o número do seu WhatsApp que a gente coloca lá no grupo, tá? Então é isso, gente. É isso. Pose do bracinho. Alguma dúvida da pose do bracinho? Pose do bracinho com segurança. Olha, a Cib tá bem feliz aqui. Cisbele. Cisbele. Acho que é isso, né, Gabi? Acho que é. Então a gente vai mandar pra vocês, quem quiser participar do desapego, avisa a gente, tá? Já recebi algumas mensagens aqui no Instagram e no Facebook. E a gente vai fazer uma próxima live. O que a gente vai falar na próxima live? Vamos pensar ainda. Se vocês tiverem sugestões, podem mandar. Semana que vem estaremos aqui de novo. Mandem sugestões, que semana que vem estaremos. Beijo grande, gente.
Beijo. Boa quarta pra vocês. Tchau, tchau.